Terceiro, quando as brasas se espalham. Veja agora em Ezequiel 10, versículo 2. Então o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins, enche as tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos querubins, e espalha-as sobre toda a cidade. Em Pentecostes vieram sobre eles brasas de fogo. Foram vistos fogos espalhados sobre suas cabeças. Após o juntamento das brasas, Deus as queima, como queimou a Isaías e a Moisés, e depois lança essas brasas sobre o mundo. É isso que chamamos de avivamento. É essa eclosão do Espírito que chamamos de avivamento. É um intenso batismo de fogo que é derramado de forma intensa, e ele faz isso por meio de seus ministros labaredas de fogo. É no espalhar das brasas que o Senhor lança de seu poder sobre todos. Tu me amas? Ainda dentro de nosso tema avivamento pessoal, pergunto-lhe: como anda seu amor pelo Senhor? Pois posso lhe afirmar que a maior característica de um santo servo do Senhor é seu amor e paixão pelo bondoso Senhor. Gostaria que examinássemos juntos a narrativa de João 21, versículo 15. Nela, vemos o Senhor abordando Pedro por 3 vezes, com a pergunta: Pedro, tu me amas? Quando Jesus faz a pergunta a Pedro, devemos entender que ele não está versando um assunto sem importância. Veja bem, sempre haverá uma expectativa de Deus para conosco, acerca do amor nosso para com Ele. E isso é muito real, porque vemos que Jesus classificou isso como o maior de todos os mandamentos. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, qual é o principal, qual é o primeiro mandamento, Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Mateus 22, verso 36 e 37. Devemos nos perguntar se esse é o maior mandamento, porque se fala tão pouco sobre isso nas igrejas. Esse assunto é mais sério do que muitos imaginam. Amar a Jesus é uma doutrina séria nas Sagradas Escrituras. Confira 1 Coríntios 16, versículo 22, que diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja considerado anátema. A palavra anátema pode ser classificada como algo abominável ou maldito. Isso quer dizer, é inadmissível uma relação com o Senhor Jesus que não seja fundamentada no amor. E se tentarmos viver uma relação com Ele sem esse amor, essa relação vai nos levar a um lugar de maldição e não de bênção. Também é evidente que se perguntarmos quem ama Jesus, todos os salvos ao redor do mundo irão dizer que o amam sim. Porém, o conteúdo do texto não é apenas uma simples pergunta sobre se você ama o Senhor ou não, mas está em torno do tipo e intensidade do amor. Veja os motivos. Tu me amas? Jesus não está perguntando algo para ter uma resposta afirmativa ou negativa. Na realidade, o que está por trás da pergunta é a intenção de conduzir Pedro a uma autoavaliação. E por quê? Todos nós, de tempos em tempos, precisamos de uma autoavaliação sincera de como anda nosso amor para com Jesus. Na realidade, Jesus quer saber a intensidade do amor e não apenas se existe ou não amor. Jesus quer saber o tanto que Pedro ama, não se Pedro o ama. E por quê? Por pelo menos 2 motivos. Veja, as 3 perguntas feitas a Pedro são parecidas, mas não são iguais. Analisemos o conteúdo de cada pergunta em detalhes para entendermos. Pedro, tu me amas mais que esses outros? Por que essa pergunta? Seria algum tipo de competição para saber quem amava mais o Senhor? Estaria Jesus estimulando algum tipo de competição entre seus discípulos? Para entendermos essa pergunta, devemos olhar em João 13, versículo 21. Na última ceia, quando de repente Jesus solta uma terrível verdade e diz: um de vocês há de me trair. Quando Jesus diz isso,
os apóstolos começam a se questionar: porventura sou eu? Porventura sou eu? Pois me parece que eles fizeram a Jesus uma pergunta muito estranha. Quando você faz uma pergunta, você está dizendo: eu tenho o potencial para vos distrair, Senhor. Mas Pedro não fez esse questionamento. Pedro, pelo contrário, ele diz no verso 37, por ti daria a minha vida. Porém, após dizer isso, Jesus diz que Pedro iria negá-lo. E Pedro o traiu também. Então, em João 21, versículo 15, temos a pergunta de Jesus: depois de me trair, você me ama mais que os outros? Na realidade, Pedro havia prometido a Jesus que daria sua vida por amor a ele. Mas ao final, Pedro o nega por 3 vezes. Devemos nos lembrar que essa narrativa se passa após a ressurreição de Jesus. E após isso, uma das primeiras coisas que ele faz é ir até Pedro para restaurá-lo. E Jesus decide fazer isso metendo o dedo na ferida de Pedro e diz: você prometeu que morreria por mim. Prometeu que me amava mais que os outros. Você me ama ainda mais que os outros? Note que Pedro prometeu um tipo de amor e não cumpriu. Avaliação do tipo do amor. Análise. Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra. Existem várias definições no grego para a palavra amor. Existe amor estorge, que é o amor familiar. Existe também o ágape, que é o amor de Deus e que para muitos é apenas traduzido por amor de Deus. Mas a definição mais correta é amor sacrificial. Também temos o eros, que é o amor sexual, e o filéu, que é o amor de irmão. Qual desses amor Jesus está cobrando de Pedro? Quando analisarmos o Lexus do dicionário Strong, encontramos exatamente assim: Pedro agapimi. O detalhe é que Pedro não responde agapão, que seria a resposta correta, mas ele diz: Senhor, filéus-me, que significa te amo fraternalmente, te amo como um irmão. Mas devemos nos lembrar que na ceia ele prometeu outro tipo de amor, o sacrificial, o ágape, e não o filéus. Jesus está perguntando: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro responde: amor eu amo, mas não é como eu pensava. Na realidade, o que Jesus está querendo é levar Pedro a refletir após tê-lo traído. É como se dissesse: qual é o nível do seu amor por mim? Ou qual é o tipo de amor que você tem por mim? Mas a terceira pergunta de Jesus é: Pedro, filéus-me? Então diz a Bíblia que Pedro se entristeceu pela terceira pergunta. É como se Jesus tivesse dito: você não consegue me dar um amor sacrificial. Entenda, o único tipo de amor que Deus espera de seus servos é o amor sacrificial. John Wesley dizia: o servo do Senhor deve estar pronto para pregar e depois morrer. A Bíblia afirma que todos os dias somos entregues às bocas dos lobos. Todos os dias somos colocados como libação, como sacrifícios. É o sangue dos santos que rega a terra para a semente do avivamento. Jesus deixou claro que seríamos perseguidos, mortos e humilhados por seu nome. Portanto, nenhum outro tipo de amor vindo de nós, seus servos, será aceito pelo Senhor. É esse amor que Paulo diz: quem não ama o Senhor Jesus, seja amaldiçoado. Ele diz exatamente isso: quem não ama o Senhor Jesus, com o amor sacrificial, seja maldito.